Você, Leão, há pouco disse que não mais, né, já há um bom tempo, já não volta mais a treinador. Quando você tomou essa decisão e por quê, Leão? Olha, eu continuo agradecendo os convites que me fazem, né? Me telefonam, vem trabalhar, escolhe o que você quer fazer, se você quer ser treinador, se você quer ser diretor técnico, eu agradeço muito, porque é uma confiança que o dirigente tem em mim, na minha maneira de trabalhar. Agora, a minha decisão de parar é porque, primeiro, eu não gosto de avião. Essa é fundamental. Segundo, porque a longevidade, você tem que respeitá-la. Tá? Chegou uma hora que eu queria viver um pouco mais, porque a ausência do lar, para um atleta profissional, e vocês sabem disso, casado principalmente, com filhos e netos, é uma coisa muito, muito desagradável. Então eu tive uma longevidade da minha carreira e chegou a hora, porque eu parei de jogar como atleta, mas continuei trabalhando. Eu era um ruralista. Sim. Então eu viajava muito. O meu maior prazer é entrar numa estrada dirigindo... Essas viagens, entre aspas, malucas que o senhor fazia, que eu sei, são longas. Uma distância enorme no asfalto e uma distância enorme na terra. O senhor ainda continua fazendo essas loucuras? Às vezes sim. Às vezes sim. Porque é o seguinte, é um prazer para mim. Até eu brinquei outro dia, encontrei com o pessoal num posto de gasolina. Falei assim, olha, eu vejo você passar sempre aqui. Eu falei, eu acho que eu devia ser caminhoneiro, porque eu adoro dirigir na estrada. E eu dirigia 17, 20 horas sem sair do volante. E a primeira vez que eu fui até o Xingu, a gente andava 600 quilômetros de terra, companheiro. 600 de terra, né? Sacrifício também, mas compensou. Não posso reclamar de nada, não. Tá tudo certo na minha vida. Eu vou deixar o Leão à vontade com a bancada, mas só para não perder o time dentro da apresentação que fez o Alexandre Silvestre, 4 Copas do Mundo e nenhum demérito ao Valdir Pérez na seleção de 82. Um belíssimo goleiro, espetacular goleiro e caráter, mas o Leão não foi à Copa do Mundo. Muita gente atrela essa não ida ao Tele Santana, que todos nós endeusamos. Ele, como chamamos de mestre Tele Santana, né? O Tele... Não, você não foi à Copa por culpa do Tele? Você tinha potencial, bola para ir. Mas é óbvio que sim. É óbvio que sim. Porque em 82 eu era o titular da Seleção Brasileira e capitão da Seleção Brasileira. Quando trocaram o treinador e tiraram o Parreira, na primeira entrevista que ele deu, ele disse que não precisava me convocar, porque quando fosse um jogo de sério, assim, digamos, oficial, eu seria o goleiro oficial. Isso não ocorreu, eu não o conhecia. Eu nunca cumprimentei o Tele, nunca vi o Tele de perto. Sabe quando que eu fui conhecer o Tele? Quando ele me convocou, eu tinha 86 anos de... 86, ó. 38 anos de idade. Para a Copa de 86. Eu não o conhecia. Primeiro, quando eu cheguei na seleção para ser apresentado no hotel, eu me apresentei, muito prazer, eu sou o Emerson Leão. Porque ele não me conhecia, eu também não conhecia ele. Não sei por quê. Até hoje eu não sei porquê. Talvez o temperamento, falava muito, o Leão tem um temperamento, você acha que isso pesou? Ou tem uma causa ou você não tem explicação, nunca pegou uma verdade? Falou nada, né? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Não tinha nada contrário, mesmo porque eu tinha recebido os prêmios. Isso é uma realidade, não, né? Então eu tenho que falar. No ano anterior e no mesmo ano da convocação, eu tinha recebido todos os prêmios, como o melhor atleta e o melhor goleiro. O Valdir Pérez, maravilhoso, companheiro, caráter maravilhoso, até eu fiquei muito chateado, não só com os torcedores, mas com os dirigentes do Brasil, da seleção brasileira, do São Paulo principalmente, da Ponte Preta. Quando o Valdir Pérez morreu, eu estava lá, eu vi, eu acompanhei, fui no enterro, ninguém estava lá, ninguém, nenhum representante de seleção brasileira, nada. E isso, cheguei a ficar até revoltado. Paulo Sérgio, Emerson Leão participando com a gente no Mesa Redonda. Muitas histórias, poucas, né, são ruins, porque de polêmica e tal. Porque o Leão tem uma trajetória de muitos títulos e muitas conquistas, né? Verdade. Leão, você tem uma vaga experiência como treinador e seleção brasileira também, né? Como você viu a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira? Desagradável. Desagradável, você já sabia da minha resposta, porque você me conhece e foi meu atleta. Foi meu atleta. O que eu quero dizer, o Ancelotti é uma pessoa maravilhosa.
uma personalidade ímpar, é um caráter diferenciado, não precisa de futebol, é um cara milionário. Você vê que ele tem tanto bom gosto que ele é colecionador de carro antigo, né? que eu também adoro. Enfim, mas quando é que nós vamos dar valor ao treinador novamente brasileiro? Acho que a associação, eu acho que os dirigentes desta associação de treinadores já deveriam ter tomado conhecimento de uma forma diferente e chamado os treinadores para sentar e conversar. Eu acho que vocês, treinadores de hoje, está na hora de ressuscitar, está na hora de se definir, está na hora de se preparar, porque eu não aguento mais ver a seleção brasileira, as grandes equipes, chegarem com os treinadores estrangeiros, cada um pede, eu quero mais 3, eu quero mais 4 bons jogadores, aí fica fácil. E o Brasil está decepcionando, não só nós que trabalhamos e agradecemos aos torcedores brasileiros por torcer tanto para a seleção brasileira, mas nós estamos decepcionando o mundo com o futebol que nós estamos apresentando. Miller? Ô, Léo, você é a favor ou contra, não sei, de SAF no futebol? Para os clubes grandes, principalmente. Eu acho o seguinte, eu me recordo, quando eu escutei a primeira vez falar em SAF, que é uma venda do clube e tal, falei, espera um pouquinho, se eu sou treinador de um time, chega um, compra o meu time, espera um pouquinho, então eu não quero mais esse time que foi comprado, viu? Aquele lá não gosta do meu time, ele veio aqui ganhar dinheiro, ele não veio satisfazer aquilo que a gente falava da beleza do futebol, certo? Comprou. Agora, peraí, daqui a pouco eu vejo um time que era preto jogando de roxo. A seleção brasileira vai jogar de vermelho, eu me recuso a assistir. Juro por Deus que eu me recuso a assistir. Se jogar verde, amarelo, azul e branco é uma coisa. Vermelho tem nada a ver. Eu vejo outros clubes que não tem nada a ver. Por quê? Porque querem vender, querem faturar. Então, futebol hoje, eu lembro que falavam que era cultura e amizade. Hoje é negócio financeiro, nada mais do que isso. Ô, Léo, me diz uma coisa. O que decepciona você mais hoje em dia? A seleção brasileira ou o Santos? Você também tem um carinho muito grande pelo Santos, foi campeão brasileiro por ele. Não é só pelo Santos, não. Para outros clubes eu tenho carinho também, em todos que eu trabalhei, porque eu fui muito bem recebido. Agora, seleção brasileira é uma coisa que vem aqui, vem de dentro. Nós tínhamos um prazer, nós tínhamos um civismo de servir o Brasil, a seleção brasileira. Nós dávamos tudo. E hoje eu não vejo o que nós estamos doando, o que os atletas estão doando. Agora, pessoal, chega um treinador novo, como vão fazer? Ele é italiano. Inclusive joguei contra ele algumas vezes. Por incrível que pareça, ele era um volante. Ali no meio, né, cercando e tal, e fez um gol em mim, você acredita? Por isso que você não gosta dele? Não. Por isso que você foi contra a Não, chegada peraí, dele? eu não disse que eu não gosto Não, dele. contra- Eu não gosto contra a da chegada atitude do brasileiro sei. e dos dirigentes brasileiros. Só que nesse dia que eu tomei o gol, nós ganhamos de 4-1. Então tá tranquilo. Alex? Ô, Leão, eu sempre fico muito feliz quando você está no meio de nós, assim, porque eu tenho uma relação pessoal com o Leão também. Verdade. Que começou quando eu era criança e ele nem sabia que um dia a gente ia trabalhar junto, até como trabalhamos numa outra Verdade. emissora. Você como líder da equipe. Apresentava lá na TNT, Esporte né? Interativo. Esporte TNT, Interativo. Esporte Interativo Eu também. acompanhava. Era o mais 90. E o Leão era um dos comentaristas. Aliás, da ali o Leão mostrou uma fase que poucos conheciam. Que a Porque, gente porque participou de um- a equipe do programa que tinha lá no Esporte Interativo, uma equipe de bons jornalistas, mas uma galera da virada, da pá virada. Ademir E qua- Quintino, Ricardinho. Não é? Aliás, um beijo a todos eles. Quando a gente vê o Leão no meio daquela turma, eu falei, o que vai acontecer? Pô, E ele entrou na aconteceu onda. algo maravilhoso. O Leão, bom, foi muito o bom. Leão entrou no espírito, pô. Ele até cortou meu cabelo careca ao vivo. É ele e o verdade. Rivelino. Eu e o Rivelino. Eu fiz uma aposta no programa, nem me lembro qual foi a aposta, só que eu perdi. E eu coloquei, se eu perder a aposta, vocês podem cortar meu cabelo ao vivo. Lógico. Fiquei careca ao vivo com o Leão e o Rivelino, um de cada lado, depenando minha cabeça. fazer outra? Não, melhor não. É, podemos pensar nisso, hein? A gente se não convida for- o Leão se não pra for vir aqui pra fazer o final- serviço. Não, se não for pra final E eu- do Mundial, a gente... E eu gosto de lembrar dessa história, rapidinho, porque eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, 11, e o Leão jogava no Palmeiras em 85, aquela camisa zebrada, verde e branca, né? Foi num dia em que o Miller estava começando a carreira também,
E foi um dos maiores jogos que eu vi até hoje, que foi Palmeiras e São Paulo, 4-4 no Pacaembu. O Miller fez gol, inclusive. E eu entrei como mascote do Palmeiras naquele dia, com a camisa do Leão, e eu entrando do lado dele, dando a mão pra ele, aqueles molequinhos que entram junto no campo. E eu olhava pro Leão assim, cara, eu tô vendo o Leão do meu lado, e eu vestido como ele, entrando em campo. E depois fui pra arquibancada e me emocionei muito naquele jogo, porque o Palmeiras empatou. E Miller em campo. Miller em campo. Olha só. O Palmeiras fez o 4º gol nos acréscimos e empatou 4-4. E o Careca tinha acabado de perder um pênalti, ia ficar 5-3, aí ficou 4-3, no final o Palmeiras empatou. E de lá pra cá, né, eu criei uma admiração ainda maior pelo Leão. E depois a vida me deu a oportunidade de trabalhar com o Leão. Estamos aqui de novo. Conviver com o Leão, levar bronca do Leão, eu brigar com ele como repórter, depois como companheiro de mesa. Então, Agora você pode fazer a pergunta. Leão, é o seguinte. Na sua época de jogador do Palmeiras, ali década de 70, não fazia muito tempo que o Palmeiras tinha ganho a Copa Rio em 51, fazia 20 anos, né? Se falava naquele momento do que tinha acontecido em 51 como algo grandioso, ou isso só apareceu mais recentemente quando começaram a dar mais importância para títulos mundiais? Sinceramente, eu nunca notei no Palmeiras que isso era pauta de alguma coisa, de alguma discussão, de algum diálogo, ou de alguma até demonstração e orientação, diria assim, de homenagem aos atletas que ganharam. Mas, obviamente, se jogaram e ganharam, né, é legítimo. Agora, isso veio mais quando começou uma rivalidade, né? O São Paulo ganhou. Um ganhou, o outro ganhou, porque antigamente, isso é bom que conte bem aqui, o brasileiro não gostava de disputar a Libertadores. A Libertadores não dava dinheiro para os clubes. O Paulistão era mais disputado que a Libertadores. Era desagradável jogar a Libertadores. Então, os times mandavam outro representante, não queriam jogar. Por quê? Porque não representava absolutamente nada. E Libertadores só começou a valer quando foi jogar no Japão. Aí começou a ganhar um dinheiro maior, começou a ter uma publicidade maior, e aí começou a valorizar. Porque antes, sinceramente, a gente nem saberia. Marina Buffon? Antes, né, do programa, Garrafa, a gente estava conversando um pouco, vendo o jogo ali, né, Leão? E você falou que o futebol mudou muito, piorou. Queria saber por que você tem essa visão um pouquinho agora aqui na frente das câmeras. Porque eu vejo. Sim, simples, eu mas vejo. Em que sentido isso aconteceu? Hoje nós estávamos lá, você estava lá arrumando seu cabelinho e tal, e eu estava vendo, por quê? Porque eu tinha que comentar um pouco, falar um pouco do jogo, né? E aquilo que eu estava vendo, eu não estava enxergando. Por quê? Porque o ex-atleta não vê só as coisas que o torcedor vê da arquibancada. A gente tem um outro parecer, descobre coisas. Eu até quando estou assistindo um futebol com a minha esposa, eu falo, nossa, por que você antecipa as coisas e acontece? Porque eu fiquei 40 anos lá dentro. Então é uma questão de prática e de repetição. Eu não gosto do que eu vejo na seleção brasileira. E eu estou esperando essa mudança há muitos anos que ela não vem, ela não chega. E eu não vejo para a próxima Copa uma mudança tão prematura que vai satisfazer, pelo menos, o torcedor brasileiro. Então nós temos que correr atrás, extrapolar os limites necessários e ter um grupo que fala, olha, nós vamos batalhar o máximo possível. Nós vamos sair de dentro para fora de uma maneira, se for necessário, até agressiva na maneira de jogar. Mas nós temos que trazer alguma coisa melhor que o brasileiro acostumou a vencer. E agora ele está acostumando, está largando o estádio. Nós não temos mais a proximidade do torcedor brasileiro com a equipe do Brasil. Não desperta mais interesse. Aquela corrente para frente não se faz mais. O Emerson Leão, e na sequência a gente vai entrar aqui com a seleção do Emerson Leão. E há pouco a gente falava da qualidade dos jogadores. E vocês vão se impressionar com os jogadores que o Leão treinou e com os jogadores que o Leão jogou. Só que antes, para fechar, eu não sei se foi aqui no Mesa Redonda, Casagrande esteve, ou se foi em algum outro programa de algum outro colega, numa entrevista, e com aquela história toda da democracia corintiana, o Casagrande, o Leão e tal, o Casa lembrou. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, quem me procurou foi o Emerson Leão.
lá com aquele problema de envolvimento das drogas, tal, ele internado, enfim. O Leão foi lá conversar com o Casa, né? E o Casagrande sempre tornou isso público, todo mundo sabe disso. E somos amigos até hoje. O Leão fez um trabalho maravilhoso naquele Santos de 2002, a gente viu agora aqui, né? O Santos campeão do mundo, o Santos de Diego, o Santos de Robinho. E, lamentavelmente, você que montou aquele time onde ninguém acreditava, não existia estrutura dentro do Santos, e o Emerson Leão, técnico brasileiro, pegou o Santos e falou: presidente, se eu estiver errando, você me fala, Leão, né? Porque eu acompanho a sua carreira. Falou: presidente, é isso que nós temos? Vamos trabalhar com isso. E tornou um Santos campeoníssimo, revelando nada mais, nada menos do que Diego e Robinho. E o Robinho, todo mundo sabe o que aconteceu com o Robinho, um problema policial. O Robinho está cumprindo pena por estupro, condenado por estupro lá em Tremembé. Você, de que forma você viu esse episódio, Robinho, e você chegou a conversar com o Robinho depois dele na prisão, Leão? Olha, deixa eu falar um pouquinho do que você falou do Casagrande. O Casagrande, quem não conhece ele, hoje, você conversa com ele, ele é um homem totalmente diferente. Ele é um ser humano maravilhoso, que dá conselhos, tem uma dignidade, vive sozinho, mas cercado de amigos. Isso que é importante. É um grande amigo nosso. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar com o Casão. Aí você me falou do Robinho. O Robinho era um bebê, junto com outros jogadores, com o Alex, com o Elano. André Luiz. Eu não estou falando só de Diego e Robinho, não. Sim. Eles, o ídolo que ganha, não ganha sozinho. O ídolo colabora com todo mundo com a sua capacidade. Então nós temos que incentivar o ídolo. Eu gosto de falar sempre isso para os treinadores. O treino é muito importante. Na final do campeonato, com 1 minuto, 5 minutos, 4 minutos, o Diego machucou, né? Machucou a virilha, e aí todo mundo começou a ficar com medo no banco do Santos. Nossa senhora, perdemos o Diego, vamos perder o campeonato e tal. Eu peguei, levantei e falei: chama o Robert lá. Aí veio o Robert, já mais velho, mais assentado, canhoto, gosto muito de jogador canhoto. É chato de comandar, mas joga bem. Joga bem. Enjoado, mas joga bem. Eu falo sempre para eles. Aí o que acontece? Só para você ver como são as coisas. Tem hora que você tem que pegar no gogó dele e dar um sacode. Tem hora que você tem que abraçá-lo para que ele entenda a capacidade dele. Então, só o episódio do jogador, do Robert, eu falei: chama ele lá. Aí ele chegou, aproximou, eu pus a mão na costa dele. E aí, professor, o que eu vou fazer? Você vai fazer o que você faz no treino. Mais nada. Eu não tinha nada para falar mais para ele. Ele era um craque de bola. Ajudou bastante. E aquele dia que nós fomos campeões pelo Santos, para mim não foi o Robinho o melhor jogador. Eles foram decisivos. Mas o melhor jogador para mim foi o Robert. Porque entrar naquelas circunstâncias e tocar a bola, comandar, chamar a responsabilidade e ser o maior do coordenador canhoto, para mim foi ali o êxtase da carreira dele. O Robinho, você conversou com ele nesse agora período? O Robinho, terceira coisa que eu vou falar. Não me permitiram ainda, eu disse que tenho vontade de visitá-lo. Por quê? Porque ele é um cidadão que está precisando ter apoio também. Errou, pague. Pague, ele está pagando para cumprir religiosamente do erro que cometeu e foi julgado por isso. Por isso que eu estou dizendo. Erro que cometeu porque ele foi julgado, correto? Então, eu não pude visitá-lo, falei com o secretário das cadeias, porque estava num momento diferente lá, estava sendo mudado as questões. Estou aguardando até uma comunicação para ver a possibilidade de eu poder visitá-lo. Se isso ocorrer, vou visitá-lo sim, conversar com ele sim, como eu fiz com o Casagrande.